Bom, meus amigos, agora vamos falar do assunto que está monopolizando a imprensa internacional: os ataques israelenses ao Irã que aconteceram nesta sexta-feira pelo horário de lá. Gente, essa é uma daquelas inflexões que podem ter consequências bem drásticas para uma região já caótica, que é o Oriente Médio, mas também pode acabar resvalando para o mundo. Bom, Israel lançou uma ofensiva aérea de grande escala contra alvos estratégicos dentro do Irã. E não estamos falando de ataques pontuais ou simbólicos, como que ele já havia feito recentemente e que contou com uma retaliação calculada por parte do Irã, né? Segundo o governo israelense, o objetivo é impedir o Irã de concluir a construção de uma arma nuclear. Entre os alvos atingidos estariam o complexo de Natanz, onde funciona a principal usina de enriquecimento de urânio do país, além de fábricas ligadas ao programa de mísseis e centros de comando da Guarda Revolucionária. Aí a operação, segundo autoridades israelenses, pode acabar se estendendo por dias. Israel confirmou que cerca de 200 caças participaram da operação, atingindo mais de 100 alvos em território iraniano. Entre os mortos estão nomes de altíssimo escalão: o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, general Mohammad Bagheri, o comandante da Guarda Revolucionária, Hussein Salami, e o responsável pelo programa de mísseis, general Amir Ali Hajizadeh. Esse último, segundo a agência Associated Press, foi morto quando caças israelenses atingiram o centro de comando onde ele se encontrava. Também teriam sido mortos, segundo porta-vozes militares israelenses, o comandante da Força de Drones do Irã e o chefe do Comando Aéreo da Guarda Revolucionária. Segundo fontes citadas por agências internacionais como a Reuters e a AFP, o ataque a Natanz provocou danos bem graves, apesar de a Organização de Energia Atômica do Irã afirmar que os estragos foram majoritariamente na superfície. Aparentemente, o complexo subterrâneo onde estão as centrífugas continua operacional, mas essa informação, claro, ainda depende de verificação independente, né? Do lado iraniano, a resposta veio com força retórica e também militar. O governo de Teherã classificou os ataques como uma declaração de guerra e já acionou o Conselho de Segurança das Nações Unidas, exigindo uma resposta imediata. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqi, enviou uma carta formal às Nações Unidas dizendo que o ataque rompeu as normas internacionais mais básicas e exige uma reação do sistema multilateral. Como retaliação imediata, o Irã lançou cerca de 100 drones em direção ao território israelense, mas, segundo a imprensa local, a maioria foi interceptada. Por volta das 8 horas, o alerta para que a população israelense permanecesse próxima a abrigos foi suspenso, o que indica que o grosso da ofensiva iraniana havia sido neutralizado. Bom, gente, Netanyahu, em vídeo divulgado logo após os ataques, disse que Israel estaria em um momento decisivo de sua história. Parece que aquela antiga metáfora, de atacar a cabeça do povo após cortar seus tentáculos está sendo cumprida por Israel, hein? Vocês lembram como antes qualquer ataque contra Teherã podia disparar uma resposta coordenada de milícias no Líbano, na Síria, em Gaza e até no Iêmen? Só que Israel vem neutralizando essas forças aliadas uma a uma, atingindo lideranças do Hamas, comandantes do Hezbollah e alvos dos Houthis. Isso acaba criando um vácuo no mecanismo tradicional de dissuasão regional do Irã. Sobre os bastidores da operação, uma fonte de segurança israelense afirmou que o Mossad operou dentro do território iraniano antes do ataque. Segundo essa fonte, teriam sido realizadas missões de sabotagem e inteligência contra a infraestrutura de mísseis estratégicos. Essa mesma fonte disse também que Israel chegou a montar uma base avançada de drones próxima a Teherã. Bom, nos Estados Unidos, gente, a reação foi no mínimo ambígua, Washington afirma que não participou da operação. Mas Trump publicou uma declaração logo no início da manhã em sua rede Truth Social, dizendo o seguinte: "Dei ao Irã chance após chance para fazer um acordo. Já houve muita morte e destruição, mas ainda há tempo de impedir que esse massacre continue. O Irã precisa fazer um acordo antes que não reste mais nada." Trump chegou a destacar que tanto os Estados Unidos quanto Israel têm equipamentos militares avançados e que Israel sabe muito bem como usá-los. E tem cada vez mais desses sistemas à disposição. Ainda segundo ele, algumas figuras influentes do Irã falavam com confiança, mas não tinham ideia do que estava prestes a acontecer. Na visão dele, essas lideranças já foram eliminadas e o que vem pela frente pode ser ainda pior. Gente, essa declaração acaba ecoando um tom de ameaça e também de justificativa, Uma espécie de "eles provocaram isso". Isso, por um lado, Washington quer manter distância formal da operação, por outro, acaba deixando claro que não vai condenar Tel Aviv.
Agora, no mercado, o preço do barril do petróleo saltou cerca de 9% logo após a confirmação dos ataques, um reflexo direto do risco de uma escalada regional num dos principais polos produtores de energia do planeta. Claro que, embora já não tenha o mesmo peso que teve no passado, né? Mas ainda provoca turbulências. Enquanto isso, 3 companhias aéreas israelenses, a El Al, a Israel e a Arkia, anunciaram que estavam retirando seus aviões do país. As aeronaves voaram sem passageiros, segundo o porta-voz do aeroporto Ben Gurion, que chegou a ser fechado por tempo indeterminado. A Israel disse que já tinha um plano de evacuação preparado e que só estava colocando isso em prática. A El Al disse que os aviões estavam sendo levados para destinos que não foram divulgados. E a Arkia preferiu não comentar os locais para onde suas aeronaves foram transferidas. Mas dados de rastreamento mostraram que alguns voos foram para o Chipre e outros para aeroportos na Europa. Bom, gente, mudando para o núcleo diplomático, o presidente da Turquia, Erdogan, condenou os ataques de Israel contra o Irã, dizendo que aquilo era uma provocação clara. Para ele, o governo de Netanyahu estaria deliberadamente empurrando a região para um cenário desastroso. Erdogan disse que a rede de violência montada por Israel estava espalhando instabilidade por todo o Oriente Médio e pelo mundo, e que isso precisava ser interrompido imediatamente. Também disse que Ankara segue monitorando a situação bem de perto. Agora, gente, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia também se manifestou, tá? Segundo Moscou, os ataques israelenses foram considerados injustificáveis, uma violação da Carta das Nações Unidas. Eles disseram que atacar um Estado soberano, seus cidadãos, suas cidades e sua infraestrutura nuclear sem provocação nenhuma é algo completamente inaceitável. A Grécia também entrou em alerta, né? O governo grego convocou uma reunião de emergência do seu Conselho de Defesa e Política Externa, conhecido como o QICEA. Isso aconteceu porque, por estar tão próximo da região, a Grécia acaba temendo que o conflito possa se espalhar, né? O que acabaria afetando diretamente um país que é muito dependente do turismo. Um diplomata grego chegou a dizer que esse era exatamente o tipo de momento que todos temiam. O primeiro-ministro Mitsotakis presidiu essa reunião e o Ministério das Relações Exteriores grego ativou uma unidade de gestão de crise para acompanhar a situação de cidadãos gregos que estão em Israel e no Irã. Eles pediram que todos que estão em território israelense fiquem em locais seguros e próximos a abrigos. Agora, voltando à operação militar, gente, 2 oficiais de segurança israelenses que falaram sob anonimato disseram à agência Associated Press que o Mossad teria contrabandeado armas para dentro do Irã antes dos ataques. Essas armas teriam sido usadas de dentro do território iraniano para atingir defesas estratégicas. Eles também disseram que Israel teria montado uma base interna de drones explosivos que foi ativada durante o ataque para atingir lançadores de mísseis perto de Teherã. Além disso, armamentos teriam sido colocados no centro do Irã, próximos a sistemas de mísseis superfície-ar, e tudo isso teria sido ativado simultaneamente com os ataques aéreos. Um oficial das Forças Armadas israelenses afirmou que todos os pilotos que participaram da missão voltaram em segurança para casa. Segundo ele, a Força Aérea lançou ataques simultâneos contra vários alvos, incluindo mísseis balísticos que estavam apontados diretamente para Israel. Ele também disse que, até o momento, o país já tinha alcançado boa parte dos seus objetivos, mas que estava pronto para seguir em frente nos próximos dias, dependendo, claro, da forma como o Irã vai reagir. Ele confirmou ainda que mais de 100 drones iranianos já haviam sido lançados contra Israel e que muitos foram interceptados. Na Jordânia, sirenes de ataque aéreo tocaram na capital Amman enquanto os drones iranianos cruzavam a região em direção a Israel. A mídia estatal disse que a Força Aérea Jordaniana começou a interceptar mísseis e drones que estavam passando pelo espaço aéreo do país. Um alto oficial militar, que não foi identificado, explicou que essas interceptações foram feitas com base em avaliações que indicavam que os projéteis poderiam cair dentro do território jordaniano, inclusive em áreas com população civil, o que representaria um risco direto à segurança interna. Ele também afirmou que as Forças Armadas da Jordânia estão operando 24 horas por dia para proteger as fronteiras por terra, mar e ar, e que não vão tolerar qualquer violação do espaço aéreo do país. Os militares israelenses também disseram que estavam interceptando drones fora do seu território. E mais ao norte, no Iraque, 2 fontes de segurança, que também pediram anonimato,
afirmaram que mais de 100 drones lançados do Irã em direção a Israel passaram pelo espaço aéreo iraquiano. Moradores da província de Diyala, que faz fronteira com o Irã, relataram ter ouvido o som de aeronaves e explosões vindas de dentro do território iraniano durante a manhã de sexta-feira. Alguns desses moradores também disseram que viram os drones sendo lançados em direção a Israel. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.